Helena. Olá, pessoal. Olha, estamos aqui dando continuidade a uma edição extra aqui do webinar realizado sobre genética, cruzamentos e carne de qualidade. Devido à quantidade de perguntas, eu agradeço desde já quem está na sala com a gente, a Juliana Ferragutti, o Alexandre Zadra e o Fábio Dias, para a gente continuar esse bate-papo com as perguntas. Eu já queria iniciar com uma pergunta para você, Zadra, dizendo o seguinte, ó, é do Vander Vieira. Ele pergunta: vacas meio sangue, 5/8 e 3/4 girolando. O que você indica para desmamar pesado e para vender bezerro bom? Pode usar uma raça, depende de onde ele estiver. Se ele tem 3/4, ele está numa região que pode ter, ele tem condições de ter 3/4. Então ele jogaria. Isso é até um projeto de Minas Gerais, o Marcelo Candioto está fazendo, ele viu na Nova Zelândia, e ele está usando raças adaptadas em animais que são 3/4 acima, como, por exemplo, um caracu, um cenepol, e nas raças menos adaptadas, ou as mais adaptadas, aliás, a meio sangue e a 5/8, ele está usando Bonsmara, para manter esse grau de sangue de 5/8 até esse metabolismo, beleza? Então, nas 3/4, ele usa animal com menos pelo, caracu e cenepol. Nas meio sangue e 5/8, usa o Bonsmara. Ou os bimestiços sobre a meio sangue e 3/4. Pode falar. Pode usar Braford, Zadra? Braford, então, os bimestiços, eu ia falar agora, né? Falei, os bimestiços Braford, Canchim, Brangus, Santa, nas meio sangue e nas 5/8. E nas 3/4. O legal desse tipo de produto é que classifica no 1953, né? Se for novilhinho, todo leite tem estrutura boa de alimentação, né? Então eles podem tratar bem desses bezerros, né? Porque já tem todo o esquema para tratar do gado leiteiro. E esses machinhos castrados ou as novilhas vão ser classificadas tranquilamente dentro do 1953. Isso é um show. Eu sempre tento usar um africano, né, Fabio, no cruzamento, quando não tem africano. Por isso que eu dei preferência para Bonsmara nas meio sangue e nas 5/8. E nas 3/4, que já são mais europeusadas, eu ia voltar um pouquinho com Cenepol e Caracu, entendeu? Mas pode ser os Braford, Brangus e Canchim nas meio sangue e 5/8. Legal, ó. Uma pergunta para a Juliana aqui, Ju. O Guilherme Pelisson está perguntando o seguinte: fala-se muito do Nelore, enfim, qual que é o papel do Tabapuã nesse cenário de zebuínos à disposição do mercado no Brasil? E qual que é o patamar que ele está em termos de seleção, de genética, carcaça? Tem informações sobre o Tabapuã? Sim, Marquinhos. O Tabapuã, uma raça zebuína originalmente brasileira mesmo, né? E através de alguns cruzamentos, ela é a única brasileira moxa. E assim, é uma raça bastante com um padrão maior de leite das fêmeas, né? Então, dentro dos zebuínos, ela é uma raça mais leiteira dentro do corte. Ou seja, as fêmeas se doam mais aos bezerros. Entretanto, é uma raça que transmite um pouco menos de musculatura, é uma raça menos trabalhada em relação à carcaça mesmo. Hoje, mais recente agora, a gente tem sim alguns rebanhos fazendo bons trabalhos em termos dessa seleção para a carcaça do Tabapuã, olhando para a área de olho de lombo, para a deposição de gordura subcutânea, para que a gente possa sim usar ela também como uma raça aí base. O que é muito legal, tem muita gente que cruza e faz, por exemplo, o Tabanel, né? E aí você traz um pouco mais de leite para a raça Nelore e tem essa mais rusticidade, né? Os tetos pequenos, o bezerro mais vigoroso que a raça Nelore traz. Então, isso é interessante. Agora, o Tabapuã, assim como outras raças zebuínas, em comparação com o Nelore, são populações menores, onde a gente fica um pouco mais restrito em opções de touros, onde a evolução genética acaba sendo um pouco mais lenta pela própria opção que a gente tem de produtos, né? Legal. Vamos pegar uma carona nessa resposta da Ju. Acho que tem um negócio importantíssimo que a gente talvez não tenha falado claramente no webinário. Tem que ter touro à disposição, né? Quando a gente escolhe uma raça para fazer um cruzamento, a raça tem muitas coisas bacanas, é mocho, tem bom leite, etc. Mas tem touro para a gente escolher na central, tem oferta de touro, tem touro avaliado. Esse é uma das maiores restrições do planejador
o cara que vai fazer o planejamento do cruzamento, então ele tem que ter uma opção, olhar inclusive a longo prazo, falar, eu vou fazer um sistema aqui e eu vou trabalhar com determinada raça, não interessa qual. Mas se eu olhar o cardápio de touros que eu tenho nas centrais, ou para comprar para montar natural, e não existem touros, são muito poucos touros, muito poucos rebanhos, independendo da qualidade da raça, aquela raça fica difícil de ser aproveitada no sistema, né? Eu acho que isso é bastante importante. Uma das coisas que eu vejo nessas raças muito boas, que eu acho que o Devon, por exemplo, um britânico sensacional, talvez o mais rústico que tem, o próprio Tavapuã, que eu acho um zebuíno muito bacana, leiteiro, super adaptado no mundo, é muito difícil você encontrar os touros para usar, né? Então a gente acaba ficando naquele binômio Angus com Nelore e trabalhando aí com as adaptadas mais famosas, aí o Bonsmara e o Senepol, meio que a gente anda por aí porque é o que tem mesmo. Né? Ok, legal. Bem colocado. Olha só, o Márcio Ferreira está perguntando o seguinte, eu acho que é uma pergunta mais genérica, mas eu acho que é uma pergunta importante também. Na prática, quantas arrobas são acrescentadas à carcaça do rebanho brasileiro nas últimas décadas? Né? Quantas arrobas foram acrescentadas devido ao melhoramento genético do rebanho? Quem se... Fábio. E a Ju? Eu acho que assim, eu vou falar aqui assim, é difícil separar o que é melhoramento genético da melhoria sanitária e da melhoria dos sistemas nutricionais. Tem um ambiente acho que, assim, também. É muito claro. É muito claro para nós aqui no abate do friboi que a carcaça média, pegando o macho, por exemplo, ele saiu de 16,8, 17 arrobas há 15 anos atrás, hoje está com 21 para 22 arrobas já, chegando ali. Né? Esse aumento na casa de 5 arrobas, que seria quase 25% de aumento em 15 anos, é muito grande. É 1,5% ao ano, é uma pancada que não dá com melhoramento genético sozinho. É claro que é uma combinação disso, combinação de fatores, mas certamente, se não tivesse ocorrido a melhoria genética, que a gente está acostumado a ver aí nos sistemas de seleção de SEIP, é bem claro, por volta de 1% de melhoria numa característica que nem peso ao sobreano, né, a cada ano, você poderia esperar 10% a 15% de melhoria nesse período. Aumentou 25%. Né? Esse aumento certamente é uma combinação do processo de intensificação, a gente tem cada vez mais confinamento, cada vez mais grão no sistema brasileiro de produção, inclusive com o cruzamento, né? Que aí você não é bem melhoramento genético, mas é um efeito genético, né? Um outro efeito de combinação aí de raças, né? Mas eu acredito que é nessa ordem. Se fosse falar só do melhoramento genético, é na casa de 1% ao ano, né? Se você trabalhar seriamente durante 10 anos fazendo seleção, usando só os touros da caldinha da curva lá que a Juliana colocou lá no finalzinho, lá pegando só os 2 desvios padrão da média e repetindo o uso deles, você vai melhorar 1% ao ano, 10 anos, 10%. Se o gado tinha 18 arroba, vai para 20%. Tá? Isso se fosse um sistema constante. Mas as coisas não acontecem sozinhas. Né? Sempre a gente... Ninguém melhora uma coisa só. Eu acho que é tão... Fábio, eu acho que é tão combinado a questão da nutrição com a genética que a gente vê que algumas características, por mais que você selecione ela geneticamente, se você não tiver o sistema nutricional, ela não se expressa. Você não enxerga, né, determinada seleção genética. Vamos dar um exemplo aí bem extremo, por exemplo, marmoreio, ou mármore, né, como o Zadra já ensinou hoje de manhã para a gente. Ela não se expressa se você não tiver um sistema nutricional, por mais que você faça essa seleção genética, você precisa. Então, eu acho que isso é muito combinado, as duas informações. A evolução, ela foi combinada aí, né? São as características de baixa heredabilidade, né, Ju? Exatamente. Até mármore, até que depende muito do ambiente, reprodução, exato, vigor, né? É isso aí. Heredabilidade é isso. Você vai ter que somar ambiental com a genética e dividir pegar a genética e dividir pela soma das duas. Se a ambiental é muito grande, a heredabilidade é baixa. Né? Então, você tem uma variação ambiental muito grande, é o caso aí para você conseguir enxergar o mármore, ou para você conseguir enxergar, por exemplo, uma prenheza aos 14 meses em uma Nelore, você precisa ter ela desafiada para isso. Se todo o sistema de criação estava setado para fêmeas emprenhando aos 2 anos de idade, ninguém se preocupava em tratar bem da recria de fêmeas, né? Então, aí parecia que o Nelore era tardio. Todo Nelore é tardio, ou todo Nelore não tem marmoreio, mas, na verdade, todo Nelore é tratado com uma recria pobre, né, e sem energia no final. Daí ele fica com a fama de que não tem marmoreio e não tem precocidade. Mas se a gente for tratado num sistema semelhante ao que a gente trata as raças de alto metabolismo, a gente vai começar a achar os Nelore que são precoces, os Nelore que são
bons de acabamento. Eles aparecem, estão aparecendo. A gente está vendo em vários sistemas de seleção que estão mostrando isso com bastante evidência. Ó, tem uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver justamente com essa dinâmica que a gente está conversando, que é do Mauro Sérgio Andrade. Ele diz o seguinte: eu tenho propriedade no Acre e tenho fêmeas F1 Senepol Nelore e F1 Angus Nelore. O Bonsmara seria uma boa opção neste cenário para inseminá-las, tendo em vista que a suplementação viável aqui, ou seja, no Acre, é basicamente o mineral aditivado, não tem farelado. E aí? Posso responder? Manda bala. O Bonsmara na F1 Senepol, o Nelore está perfeito, porque o Senepol Nelore é tropical, 100% tropical, você está jogando um metabolismo quase de uns 5/8, né? Vamos dizer, entre aspas. Então, seria um médio metabolismo, vai muito bem, Marcos. Então, você pode usar assim. Na meio-sangue Angus, saiba que o Bonsmara pode dar um animal um pouquinho menos rústico, menos resistente para carrapato. Vai dar um pelo, vai dar um pelinho, principalmente até o primeiro verão. No segundo verão vai o pelo. Mas vai um pouquinho mais de uma comida, né? Tá certo, Ju? É isso aí, Fabio? Um pouquinho mais de comida. Eu acho que assim, essa questão, assim, ele está aumentando o metabolismo do gado dele. Ao fazer o cruzamento com o Bonsmara ou com o Senepol, ao induzir a heterose, ele vai aumentar. Então, ele precisa começar a olhar com mais carinho as alternativas de suplementação, de aumento da energia. Né? Ele precisa pensar nisso. Eu não sei o que é economicamente bom para ele lá, né? Ele tem que ver o custo disso tudo, mas ele está preparando o gado dele para um sistema mais intenso. Se ele não intensificar o sistema, ele não aproveita o gado. Está fazendo um movimento genético que tem que ser sintonizado com o movimento do ambiente que ele cria o gado. Então, ele já deve ter bons pastos. No Acre é geral, o pasto é bom, né? A gente está acostumado a ver lá. É bom até demais, né? Então, assim, agora, eu acho que essa tem tem um desafio ali, que é esse processo de terminação do gado, ele buscar uma melhoria de energia. Certamente, se ele não puder fazer isso, ele tem que manter o gado castrado para poder chegar no acabamento, senão ele não termina nunca, né? Mas eu acho assim, ele tem que sintonizar as canequinhas, né? Tá mexendo na caneca da genética, tem que mexer na caneca da sanidade e na da nutrição também, né? Uma opção é Márcio, né? É Marquinho. Opa, Márcio. Isso. Márcio, uma opção bacana para você Mauro Sérgio Andrade. Mauro, na meio-sangue, Senepol, Nelore, você, como é 100% tropical, se você quiser usar um Angus de grande porte, tá certo, Ju? Pode entrar com o europeu. Ou mesmo cimental, black cimental ou charola terminal. Aliás, se você usar o Angus ou o cimental, você pode segurar essa fêmea e tirar uma cria, porque ela é pelo zero novamente. Logicamente que vai depender do Senepol lá atrás. Se o Senepol era slick hair, era pelo zero, a filha do Senepol Nelore não vai ter pelo. Se ela tinha pelo lá atrás, aí depende do que você usou. Aí, o quê? Deixa eu dar assim, se eu entendi bem a pergunta do Mauro, ele tem meio sangue Angus e tem meio sangue Senepol. Senepol. Se ele pode inseminar para fazer o meio sangue Angus, se ele fosse Senepol, teria dúvida se o irmão está natural ou não. Mas como ele tem meio sangue Angus, ele pode inseminar, né? Então, eu não teria muita dúvida em optar por fazer as F1 todas a partir do Angus. E nesta F1, meio sangue Angus, é uma F1 que, assim como você disse, a rainha da pecuária, né? Onde ele tem a opção de matar, tem a opção de engordar. Desta F1, eu decidiria aí entre Senepol e Bonsmara, inclusive pode ser com inseminação, se for possível, sempre é melhor. Se não, com uma alternativa até de monta natural, para se ele tiver algum limite de capacidade de gestão aí para poder inseminar tudo, né? Aí eu botaria uma adaptada nessa segunda rodada, porque eu não vejo uma razão assim muito clara para ele não passar por esse F1 de Nelore com Angus, que é a pancada grande mesmo. Sim, a opção que eu dei, Fábio, foi sobre a Senepol Nelore com Angus. Não, já tem ela, beleza, pode fazer. Não, a Angus na Senepol Nelore. Eu sei, é porque ele já tem essa meio sangue Senepol Nelore. É isso. Eu acho que existe uma possibilidade desse criador ter inseminado, feito uma inseminação de Angus e ter repassado com Nelore, com Senepol, e por isso que ele tem as duas. Já tem um animal 3/4. Aí já tem um animal que é. Mas assim, eu acho que uma das coisas desafiadoras nesses sistemas rotacionados, ou que se aproveita a fêmea,
é a gestão do rebanho no futuro, né? Você fica com muitos tipos de fêmeas, muitos lotes na fazenda, vai ficando cada vez mais difícil não perder o controle. Então, acho que é muito bom ele pôr no papel, fazer um mapa, né? Um roteiro para ele e andar nessa linha, assim. As raças que ele está comentando aí são todas são as melhores que tem, né? Angus, Bonsmara, Senepol e Nelore, né? Acho que são excelentes opções, sem nenhuma dificuldade de ver elas funcionando bem no Acre, né? É mais de como é que ele pilota o sistema e não perde a oportunidade, não perder essa chance de intensificar. Né? Legal. Ó, o Arthur Gusson, ele é do Pará, ele está perguntando o seguinte: na avaliação de vocês da Genex, o que vocês acham que é melhor? No caso de uma F1 meio sangue Angus Nelore, para o Pará, inseminar com Brafor ou Brangus, qual a diferença seria de um para o outro? No Pará. O metabolismo é o mesmo, né, Zadra? Das duas opções. A grande diferença é que no Brafor a gente vai ter um pouco mais de heterose e um animal, muitas vezes, dependendo do touro, até com um pelo melhor adaptação até do que o Brangus. Então, a questão aí é só se você tem algum mercado, por exemplo, para o 1953, por exemplo, que serviria o Brafor muito bem, né? Um animal de uma carcaça até maior, com mais heterose, para você explorar mais essa carcaça. No caso do Brangus, é só se você tivesse uma exigência mesmo mercadológica, que você precisasse manter animais mochos e pretos. Eu acho que essa é a minha. Uma coisa que fica tudo preto o rebanho, né? Agora, lembrando, né, Fábio e Ju, que você precisa ter capricho. Você precisa ter capricho. Depois da desmama, tem que ter capricho, que o Pará é calor, hein? Para mim, a resposta da Ju é irretocável, é isso aí. Se não tem restrição de raça, ele pode usar o Brafor. Acho que ele tenta manter o metabolismo mais... Ele deu uma opção ali, Brangus e Brafor. Assim, se ele não tem restrição de raça, é Brafor. Se ele tem algum mercado que exige o negro e mocho, aí ele teria que ficar com o Brangus e tal. À custa de uma perda de heterose e de um desafio maior, porque perder um pouquinho de heterose, perdeu a adaptação, vai ter que cuidar mais. De qualquer jeito, ele tem que sintonizar o sistema. Não pode deixar passar fome de jeito nenhum. Lembrando que o Brafor, como vem do Hereford, ele é um animal um pouco mais dócil, né? Na média. Ele é um pouco mais dócil. Eu acho que é uma boa jogada se ele usar o Brafor. Tem boas opções. Uma carcaça mais volumosa, né? Um gado que não fica pequeno, isso ele ficar muito pequeno, então acho que ele encaixa muito bem aí. Se ele não tiver restrição de mercado, no caso nosso, 1953, não tem nenhuma, né? Mas a gente sabe que tem navio, tem isso, tem aquilo, pode ser outras coisas. Legal. Ó, o José Vieira Jordão pergunta da viabilidade de touro Senepol em vacas Nelores, né, levando em consideração o clima da região do Tocantins. Mais ou menos usar tranquilo. Processo, né? Pode usar tranquilo. O Senepol cobre. Quanto mais calor, mais para o calor ele vai, mais para o sol ele vai. Ele pode jogar ele nas vacas Nelore, inclusive é o cruzamento recomendado para o Senepol. O primeiro cruzamento, o mais indicado para um Senepol, é uma matriz zebu de grande porte, se possível. É uma Nelore que é como exatamente o Angus, né? O Angus na Nelore é o Senepol na Nelore. É exatamente. Guardando as devidas proporções, eles vão ter a mesma produção. Vai fazer um animal 100% tropical. Tem alguma coisa aí mais, Ju, que eu esqueci? Eu acho que no caso aí a opção, eu acho que ele não está considerando a inseminação mesmo, né? Eu acho que a ideia aí é touro. Mas aí o próximo passo, né, se ele conseguisse inseminar, é aí ele partir para outras opções aí, até outras opções de raças aí, se ele fosse possível inseminar. Mas no caso de touro tem que ser esse mesmo. Legal. Acho que tem que só ficar claro assim que nessa opção ele está tomando uma restrição, não posso inseminar. Então aí o Senepol passa a ser uma opção para fazer um F1 aí com monta natural. Tem outras que dão um pouquinho menos de heterose, como os bimestiços, etc. Mas se ele puder inseminar, ele tem que abrir com Angus, mesmo abrir com um britânico, para dar uma pancada logo de cara. Porque certamente esse meio sangue Senepol Nelore não terá uma heterose tão forte, né? Uma complementaridade, né? A complementaridade, e uma contribuição aditiva, porque assim, se você pegar dentro do cardápio de Angus, você tem uma grande oferta, né? Você pode escolher animais muito fortes ali, que além de levar a heterose, que é máxima no caso, entre britânico e zebuíno, ainda levar uma questão aditiva aí para acabamento, para precocidade, que vai ajudar muito, né?
Mas, assim, se ele não pode inseminar, eu acho que o Cenepol é uma boa saída. O Caracu também é uma saída bem usada nessa região. Lá na região do Pará também é uma forma de fazer o F1 interessante. Também tem bastante touro bom também, que é outra coisa importante, né? Vai comprar touro Cenepol ou Caracu, tem quem vende? Tem aonde comprar um touro material genético, né? Ou qualquer coisa é touro, né? Que aí vai ficar aquela história. Cenepol é ruim, não, mas eu comprei um touro qualquer. Também, aí nem nada é bom, né? Exato. Ô, Ju, e aí já caminhando também, pessoal, para o final aí do nosso embate, até eu acho que é uma pergunta que dá para a gente comentar em linhas gerais, mas eu queria primeiro jogar essa bola para a Juliana. O Gilson, de Manaus, pergunta qual é o custo médio de melhoramento genético para a raça Nelore? Dá para contabilizar isso? Varia muito. Eu estou um pouco desatualizada aí, porque já faz acho que 6 anos que eu saí, né, do programa que eu trabalhava. Mas, assim, varia muito de programa para programa. Mas vamos falar bem sinceramente, assim, acho que os ganhos que a gente tem, normalmente os custos eles são feitos em cima do número de matrizes, tá? Na grande maioria dos programas, é feito sobre o número de matrizes, onde quanto mais matriz você tem, menor é o valor por matriz, você paga, a grande maioria dos programas é uma mensalidade ou uma anualidade, e aí você avalia todo o seu rebanho, tá? Todos os bezerros, a partir do número de fêmeas. Mas, assim, se a gente for considerar, Marco, é tão irrisório esse valor para a gente conhecer o nosso rebanho, para a gente poder direcionar e evoluir geneticamente. Eu acho que essa é uma conta boba. Aliás, a conta da genética mesmo, né, num processo global aí do apecuária, né, se a gente for considerar, ele é o custo da genética e reprodução, ele é o menor de todo o processo aí, e eu acho que é um de grande impacto. Então, uma coisa que é perfeitamente viável, isso eu posso te garantir. Legal. Isso é parecido, assim, acho que tem duas coisas sobre o custo da genética. Um, assim, quanto custa uma semente de soja. Tal, assim, como semente, é tudo muito barato. Não tenho dúvida aqui, nem o touro melhorador, nem o sêmen tenham qualquer relação com o benefício que eles podem oferecer a você. O valor da dose de sêmen, o valor adicional que se paga por um touro em relação a um boi, nunca é proporcional, né? Para fazer melhoramento, eu gerenciei alguns programas de melhoramento grandes, assim, eu sempre trabalhei com custos da ordem de 10% a mais do que o boi gordo normal, até 20%, quando era menor. Tá? Então, assim, uma coisa que eu tinha na cabeça, assim, o meu boi que vira touro, ele não pode ser muito mais caro do que um boi normal, porque eu tenho que criar ele no mesmo sistema que ele vai produzir. Então, se eu tenho toda uma safra para selecionar, eu tenho lá 1.000 bezerros de onde vão sair 250 touros, no programa de ceia. Esses 1.000 animais têm que ser manejados da forma normal, da forma com que os filhos deles serão manejados nas fazendas normais. Então, assim, o custo de produção é parecido nesse sentido. O que ganha mais? Tá? A partir da coleta de dados, você tem a análise genética, que é essa mensalidade que a Ju citou, que é pequena, mas existe, né? E tem o custo do exame andrológico, né? E às vezes de uma genotipagem, essas coisas um pouco mais caras. Mas isso tudo junto não costuma dar mais. Se for bem grande, não dá 10%. Se for ficando menor, ele vai aumentando um pouco esse valor, porque as consultorias não se diluem muito bem, né? E aí vai dar na casa de 20%. Assim. Então, assim, daí para... Então, assim, é bastante... para quem consegue vender os touros, o maior problema é a liquidez. Mas para quem consegue vender os touros, é algo que dá retorno. Mas dá retorno nas vacas, dá retorno nos bezerros, dá retorno no rebanho inteiro. É isso que é legal de fazer melhoramento, né? Você melhora toda a sua fazenda. Melhora demais a desmama, é absurdo que desmama. Legal. Beleza. Gente, estamos chegando ao final da nossa edição extra, até praticamente respondemos todas as perguntas enviadas, né? Ficou uma outra coisa, alguma coisa que a gente respondeu já no webinar anterior. Eu só queria então pedir para vocês deixarem uma mensagem final para o telespectador que participou dos Estados Unidos, de Portugal, Bolívia, Colômbia, enfim. Deixar uma mensagem final de cada um aí para a gente poder finalizar os nossos trabalhos aí. Começando por você, Alexandre Zadra. Bom, antes de tudo, é um prazer sempre estar à disposição para poder responder as perguntas sobre raças e metabolismo e onde chegar para cada sistema. Vamos criar a conexão Manhattan aqui, Fábio? Uma vez por mês. Combinado. Conexão, hein, Ju? Vamos ver o dia que a gente pode? Conexão Giro do Boi. Hein, Marquinhos? Porque aí a gente consegue responder bastante perguntas. Se vocês toparem, eu estou dentro. Tá bom? Um abraço a todos. Nós estamos sempre à disposição, viu, Marquinhos?
Valeu, Zadra. Valeu. Obrigado pelas informações sempre, meu amigo. Juliana Ferragutti, fechamos mais um dia de trabalhos e bastante movimentado, né, Ju? Mas é importante essa participação de todo mundo, né? Eu gostei muito também dessa conversa, gostei da ideia do Zadra aí, viu? Mas eu queria deixar a Genex, à disposição, tá? A nossa equipe, o Zadra é uma das celebridades aí da nossa equipe técnica, a gente tem uma série de técnicos à disposição. O nosso site é genexbrasil.com.br, lá você encontra todos os nossos contatos e é uma satisfação poder colaborar e contribuir aí com a evolução da nossa pecuária. Obrigada pelo giro, por essa iniciativa. Fábio Dias, para fechar a conta, diga lá, meu rei. Eu acho que a gente está descobrindo todo esse canal de comunicação aí, digital, está indo muito bem, a gente está muito satisfeito com os resultados desses webinários, mas assim, com relação à genética, acho que a gente hoje deu um passo interessante, discutimos abertamente cruzamento e todas as opções sem nenhuma paixão, tudo muito técnico, mas ficou claro que precisa planejar, que precisa entender o que vai ser feito e planejar a longo prazo, né? Então, eu acho que quem quer fazer cruzamento, quem quer se enveredar por esse caminho, tem que ter na cabeça o desafio de gestão que vai aumentar na sua propriedade. Vai aumentar, assim, se ele está investindo em cruzamento, ele vai precisar intensificar, ele vai precisar administrar um pouco melhor o rebanho dele, ele vai precisar tomar mais cuidado com o que ele escolhe de raças e touros. Ele colocou mais variáveis no sistema. Então, muita atenção para a gestão. E não tenham vergonha, assim, porque é importante conversar com quem tem experiência, como a Ju e o Zadra, e toda essa equipe de gente que está no campo, que sabe o que está dando certo, o que está dando errado e tal. É fundamental dar esse espaço com a ajuda dos técnicos, com a ajuda das pessoas que conhecem o negócio. Não é tão simples como comprar um cachorrinho novo, uma coisa que você vai levar para casa, vai alterar todo o seu sistema. Então, façam com responsabilidade, com cuidado e atenção com a gestão. Fábio Dias, obrigado pelas informações. Juliana Ferragutti também, Alexandre Zadra, e principalmente a você que está, né, acompanhando sempre aí os webinars do Giro do Boi e colhendo essa colheita boa de informação, de conhecimento sempre com a gente aqui. Forte abraço, essa edição extra do nosso webinar fica por aqui e a gente volta sempre às quintas-feiras. Forte abraço e até lá. Pronto.